Agora, vamos aqui àquilo que foi apresentado e que foi apresentado ontem, e devo dizer, Sr. Ministro, o seguinte: demorou, mas foi. O CDS tantas e tantas vezes falou nos apoios a fundo perdido que eram necessários e, portanto, nota positiva. Vem tarde, mas nota positiva. Preocupação que nós temos, que é com a operacionalização destes mesmos apoios. Como é que eles vão chegar às empresas? É porque nós ouvimos as empresas e os empresários dizerem: bem, nós todos os dias ouvimos anúncios de milhões, mais linhas de crédito para isto, mais apoios para aquilo e para aquilo outro. O que é certo é que, cada vez que queremos recorrer a um apoio, existem dificuldades. E é isso, tem que se criar uma espécie de simplex, até uma expressão que o Governo gosta muito, uma espécie de simplex precisamente no acesso a esses mesmos apoios. Depois dizer-lhe, espero não estar a interpretar mal, no caso do apoio a fundo perdido, o CDS tem falado muito e muitas vezes naquilo que é o setor de animação noturna. Finalmente, parece que o tal setor que foi impedido de trabalhar pela pandemia, pelo próprio Estado, por decreto do próprio Estado, finalmente vai poder ter aqui um apoio. Gostaria, Sr. Ministro, que me pudesse confirmar, porque vejo aqui estão as atividades de cultura, alojamento e restauração e, portanto, gostaria de saber se vão poder recorrer ou não. Por outro lado, em termos daquilo que são os critérios de acesso a este fundo perdido, ao tal apoiar.pt, devo dizer que tentei recorrer ao site, não está em funcionamento, diria que é logo um mau princípio, mas admito que nas próximas horas possa estar a funcionar, ou então terei aqui um problema de rede, mas perguntar-lhe o seguinte: um dos pontos dos critérios de acesso tem a ver com a situação financeira regularizada junto da AT, da Segurança Social, Banca e SGM. O problema é que muitas empresas, e não serão poucas, têm situações de regularização e problemas de regularização e de incumprimento provocados pela pandemia. E a pergunta que eu coloco é: que flexibilidade vai existir ou não, precisamente com este tipo de empresas que se encontram nessa situação? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Bom, eu quero desapontá-lo, mas de facto os anúncios que podemos fazer de medidas não têm a ver com o calendário das presenças na Assembleia da República. Eu não consigo recordar-me se de facto isso tem sido uma regularidade, mas neste caso isto foi motivado essencialmente pela necessidade de acelerarmos o mais possível a resposta às empresas. Tínhamos pensado que poderia ter sido possível, na semana anterior, ter aprovado em Conselho de Ministros estas medidas, demorou-nos um bocadinho mais a desenhá-las e, portanto, só ontem é que foi possível. Quanto à operacionalização dos apoios, queremos mesmo que ela seja simples e rápida. O nosso objetivo é estar a fazer a primeira tranche de pagamentos ainda durante o ano de 2020. Entendemos que é possível. Vamos usar bastante a experiência que tivemos com o programa Adaptar para as microempresas, que, como se recorda, tinha decisões em 15 dias a partir da apresentação da candidatura eletronicamente e pagamentos imediatos através dos NIBs que são identificados. Entendemos que a experiência que, entretanto, recolhemos nos tornará isso possível. Eu não gosto de dar garantias, mas o objetivo que temos é que isto seja assim e que seja possível, ainda durante o mês de dezembro, estar a fazer os pagamentos das primeiras tranches. Quanto ao setor da animação noturna, é verdade que está impedido de trabalhar desde março e, de facto, é uma situação bastante preocupante. Está claro, do ponto de vista sanitário, em todo o mundo, que estes estabelecimentos têm muita dificuldade em evitar contaminações. Mesmo nos locais onde a sua abertura foi possível, acabaram por vir a encerrar depois, muito rapidamente, e por isso, infelizmente, têm que continuar fechados. Aquilo que ontem tomamos, são duas decisões muito importantes. Uma é permitir a estas empresas migrar do regime de layoff simplificado em que estão para o regime do apoio à retoma progressiva na majoração maior e, portanto, pura e simplesmente reduzir muito significativamente o esforço que fazem e aumentar a compensação retributiva que é devida aos seus trabalhadores. Isto era uma coisa que nos tinham muito colocado, porque de facto o regime do apoio à retoma progressiva é agora bastante mais favorável e permitimos isso. E por outro lado também, para estes setores que continuam impedidos de funcionar, o apoio a que têm acesso no âmbito do apoiar será majorado, reconhecendo a situação maior de esforço. Nunca é suficiente, mas é aquilo que nesta altura poderemos fazer.
Quanto aos critérios de acesso, nós, de facto, temos critérios de acesso e eu queria assumir isso, e é difícil assumi-lo, mas acho que é importante dizê-lo e torná-lo claro e reafirmá-lo. Os apoios que estamos a dirigir são para empresas que estavam numa situação saudável antes da pandemia e que veem a sua situação afetada depois da pandemia. Ou seja, não é por a sua atividade, pela forma como eram geridas, pela maneira como eram mais ou menos eficientes, que estão a ser apoiadas, são empresas que ficaram afetadas por isso. E é por isso que criámos como requisitos de acesso que elas tivessem uma situação líquida positiva no final do ano passado, que não tivessem incidentes de incumprimento perante o sistema bancário ou perante as autoridades públicas e, de facto, isto é dirigir um apoio para aquela parte da economia que estava saudável e que só está a ser prejudicada por esta crise, permitindo-lhes continuar que empresas saudáveis tenham a possibilidade de ver a sua viabilidade afirmada. E sabemos que isso deixa de fora muitas empresas que já estavam em situação difícil, já tinham incidentes de incumprimento e que se calhar agora vão ficar muito afetadas, mas isto é uma orientação política assumida e como dizia, perante estas situações, aquilo que temos que fazer é depois viabilizar rápidas liquidações e o apoio mais forte e mais intenso aos trabalhadores que possam ver os seus postos de trabalho afetados. Muito obrigado.